Fala pessoal, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Meu nome é Lucas e eu sou o filho do meio, mas não sou como o Kevin. Fala gente, eu sou a Rebeca, mas não a Pearson. Eu sou da igreja do Grajaú e estou muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre uma das melhores séries do mundo. Oi gente, eu sou a Mari, já tô quase chorando só de falar disso e querendo ter vários filhos. Meu nome é Diego, mais conhecido como filho que não é adotado. Muito bem, com todas essas referências aí da série, é possível que você já esteja imaginando do que a gente vai falar ou que você não tenha a mínima ideia. E aí eu quero expressar minha tristeza por você, porque você não conhece ainda This Is Us, a série que numa tradução livre quer dizer isso aí é nós. Esses somos nós, isso aí é nós. É nós, né? Esses somos nós, é verdade. Bem, e o tema é aprendendo a encarar a nossa realidade. O que é This Is Us, né? This Is Us é uma série que conta a história da família Pearson, como a Rebeca falou, né? Tem o Jack Pearson e a Rebecca Pearson. A série acompanha também os filhos desse casal, Randall, Kate e Kevin, que já são adultos e lidam com diversos problemas, né, comuns da idade adulta, como questões de carreira, formação de família, saúde e muitas outras coisas, né? Uma das coisas que torna o This Is Us interessante é a delicadeza com a qual cada assunto é tratado, sempre mesclando os problemas do presente com flashbacks do passado. Em determinados momentos, cenas do futuro também. Não sei se todo mundo aqui já estava ciente disso, mas toda essa mistura, né, de passado, presente e futuro trazem pontos muito importantes para a gente entender o que está passando no agora da série, né, no presente. E aí você consegue enxergar com muito mais profundidade, né, as emoções e os comportamentos que estão sendo apresentados nesse tempo presente. E isso sempre surpreende a gente. Acho que ninguém discorda disso, né? Quando você entende o que aconteceu no passado e agora, por que a pessoa está fazendo aquilo, você fala, caramba, é por isso então. Sim, mas eu discordo dessa questão da série. Eita. Porque coloca, muito legal, é legal, mas eles colocam de uma forma que tudo tem um porquê. E aí é aquela questão de causa e efeito, onde que muitas coisas são feitas falando que, não, porque no passado aconteceu isso, né? Justificando. Nós temos o caso na sociedade, mas a gente pode falar isso mais pra frente. Beleza, interessante. Ainda pensando nesse passado, presente e futuro, né? Pela série, se acontecer dessa forma, mais diferente de Dark, né? Ela não é igual Dark, então você não vai ficar confuso nem um pouco. Pode seguir. Ela tem um elenco muito grande, né? E aí mostra os filhos nas diversas fases da vida. Então, tem os atores dos filhos crianças, adolescentes e depois adultos, né? E os pais vão ser adaptados aí com várias maquiagens, né? Com e que, inclusive, efeito especial. Efeitos especiais que ficam muito bons. Muito bem. Então, falando primeiro os irmãos, né? O Big Three, como ele é chamado. Randall, Kate e Kevin. Alguém quer falar um pouquinho sobre essas relações familiares e o que acontece nessa história deles? Olha, quando nós vemos essas relações familiares, a primeira coisa que chama muita atenção é que é uma família comum, ou aparentemente comum. E a história já começa de uma forma meio trágica, né? Com essa questão de que com a Rebeca grávida, ela grávida de trigêmeos, infelizmente vem a falecer. E aí você para pensar que se não tivesse falecido não ia ter série. É verdade. E quando ela perde esse filho, ela vai em busca, ela não, né? O seu marido, pelo acaso, né? O acaso, na série é como se fosse um acaso. Ele, nesse mesmo hospital, tem um bebê que é entregue lá, que foi abandonado. E o pai, pelo conselho do médico, decide adotar esse bebê que foi abandonado. E a partir daí, agora nós temos a série. Eu fico pensando muito nessas coisas. Realmente, se não tivesse perdido o bebê, não ia ter série. A família seria uma família padrão feliz, né? Sim, eu acho que os atores não ia ter mais... Roteiro. Roteiro. Now the world knows. As letrinhas. Logo no primeiro episódio, 5 segundos de... E é isso.
É isso. Bem, então o Diego falou de uma forma geral da família, né? Especificamente sobre os irmãos que são o Big Three, a gente tem o Randall, que não é o Diego, mas é o menino, que o Diego falou que ele não é adotado, né? Mas é o menino que é adotado, então que ele é deixado, né, por um bombeiro, que basicamente o perfil dele, ele se sentia sempre um estranho no ninho, né, por enfrentar as dificuldades de ser negro numa família branca. E uma outra coisa que destaca é ele ser muito mais inteligente que os outros. Eles são descendentes de italianos? Eu fiquei com isso. Eu acho que a família do... Eu acho que eles são descendentes de italianos, né? Aquele ítalo-americano, né? Eu tive alguma impressão disso também. Inclusive o ator principal, o Jack, né? Um dos atores, ele tem... dele parece italiano mesmo. Isso. E aí, de vez em quando na série vai ser abordada essa diferença com que o Randall é tratado. Às vezes a gente pode se enganar achando que é só porque ele é negro, mas não, a inteligência dele se destaca muito do resto da família e isso também acaba causando um estranhamento, né? O pessoal não sabe muito bem. Tem um episódio da piscina que tá todo mundo empolgado lá na piscina e ele quer ler. E aí... Muito parecido com o Abel na infância. Que inclusive, infelizmente, nesse momento ele não tá aqui, mas ele pode nos ouvir de alguma forma. A inteligência dele emana pra cá, pra nossa presença. Muito bem, a gente tem o Randall, a gente falou, a gente tem o Kevin, que é o irmão gêmeo, né? Só um morreu, então Kevin e Kate são os gêmeos. O Kevin sempre foi o irmão mais carismático, né? Com os amigos que adoravam chamar a atenção. Mesmo que custasse a paz dos outros irmãos, né? Da Kate e do Randall e às vezes até do pai e da mãe, né? Não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim. Eu já tive. E a gente tem a Kate. A Kate geralmente ela representava o papel da menina brincalhona com a família, mas desde pequena ela não tinha tantas amizades, né? Nas relações fora do núcleo familiar. Eu falei aqui desse episódio da piscina e esse episódio é revisitado várias vezes, cada vez dando uma profundidade maior para os personagens e tem... Visto de várias perspectivas, né? E tem praticamente o episódio que vai explicar um pouco mais a Kate, né? A relação dela com o Kevin e como ela via ou como ela era vista para as outras meninas, né? Que eram as colegas, etc. Um episódio muito tocante, inclusive, com o final lá... um bilhetinho sendo molhado na piscina. Bem... Cara, se eu não tivesse assistido a série, eu ia querer assistir só por essa introdução que você fez. Mas eu tô fazendo uma voz um pouco mais convincente. Eu tô vendo, eu tô percebendo dessa vez, você assim, você impostou a voz e tudo mais, assim, cara, tá cada episódio melhor. Pô, com tá Rock que nem Lee, vinho. eu falei assim, não sei o quê. Fiquei empolgado, botei a voz estridente, porque eu não sabia o meu lugar. Hoje, eu sou um marido de família. E eu falo de This Is Us. Sim, exatamente, mudou. Bem, teve um amadurecimento. Mas pelo que a gente aprendeu no episódio do Homem-Aranha, a gente não vive no multiverso. Eu sou o mesmo Lucas e eu gosto de todas essas coisas e a gente continua então. Alguém quer falar sobre a adoção do Randall especificamente? O Diego até falou um pouquinho. Alguém quer falar um pouco mais profundamente sobre... Não, eu acho legal porque não trata só a questão do Randall, né, ele lá, bebezinho, mas do pai dele, né, da família dele. Essa que é a parte legal, assim, você não vê só o background, assim, da vida dele, bebê, mas do pai, porque ele fez isso, e depois ele olhando, assim, né, a Rebecca, o Jack com eles, e ele ainda tenta uma aproximação, né, e como essa questão da adoção mexeu com o Randall, porque... apesar do Jack e da Rebecca serem aqueles pais maravilhosos e amarem tanto ele, e ele também ter o amor dos irmãos, e foi o que você falou, ele se via deslocado e ele, se eu não me engano, na adolescência ele também procura, né, os pais dele e tal. Então, assim, até quando ele se tornou adulto, isso mexeu muito com ele, né? Mexe muito com ele. Eu tô lembrando agora, não é spoiler porque acontece no primeiro episódio, tá, gente? No primeiro episódio, o Randall, e eu acho que durante a primeira temporada inteira, né? Ele é apresentado como um negro que é bem sucedido, né? Então, e no primeiro episódio, ele consegue encontrar o pai, a gente vai descobrir que o pai adotivo dele é vivo e etc, e bem mais pra frente, né? Aliás, não, peraí, a gente vai ouvir a história do passado do pai dele mais pra frente. Mas ele consegue encontrar o pai no primeiro episódio, e aí ele deixa muito claro, eu vim aqui para dizer para você
que eu fui adotado, apesar de você ter me jogado no lixo, né, sei lá qual foi a expressão exata que ele falou, você me abandonou, mas tá vendo aquele carro lá? É meu, eu tenho uma casa, eu tenho uma família com 2 filhas lindas, eu tenho uma mulher que me ama, tenho um emprego muito bom, e eu vim aqui dizer pra você que eu consegui tudo isso apesar de você ter me jogado fora. E aí, inclusive, isso eu acho que, se eu não me engano, nessa cena é um dos primeiros momentos de comédia e que quase me ganhou, né, na série, é que ele fala, eu só vim aqui te dizer isso, e agora eu vou embora. Aí o pai pergunta, o pai biológico, né, pergunta, você quer tomar um café? Aí ele, quero. Muito bom. E fica, né? E aí, por causa desse quero, que na verdade sempre esteve dentro do Randall, ele leva o pai pra casa depois. Ele leva o pai pra conhecer casa. as netas, né? Exatamente. Então, assim, se desenrola muito por causa de quase de uma piada, né? A piada provocou a continuidade do roteiro. Mas, como a Mari falou, sempre teve esse desejo, né, de quero saber quem são meus pais, e tem momentos que o Jack e a Rebecca sofrem, né, poxa, será que a gente não é suficiente? Que ele não para de buscar o pai, mesmo recebendo tanto amor e etc, né? Bem, a gente... pode falar. Acho que um detalhe disso também é que a gente vê o quanto o Randall, talvez até por se sentir menor dentro da família, ele é uma das pessoas que mais tenta alcançar o nível do Jack, né? Ele é uma das que um dos que mais se cobram dentro da família, e a gente vê isso ao longo de todo o enredo da série. É verdade, o Jack, inclusive, ele vai ser mostrado, a gente vai falar mais especificamente do Jack, né? A gente vai falar de toda a família nesse primeiro episódio, talvez em outros momentos a gente pode falar outras coisas específicas. Eu prometi nos outros podcasts que eu ia falar mais devagar, desculpa, para todo mundo poder ouvir em 2.0. O Jack a princípio, superficialmente, mostrado como um homem perfeito, né? E quando a Rebecca fala que o Randall é o que mais tenta alcançar isso, também vai estourar pro Randall muitas consequências de tentar alcançar essa perfeição, né? E aí, assim, falando especificamente dessa ideia dos filhos, né, da dificuldade dos filhos, e olhando para a Bíblia, né, a gente tem o exemplo da família de Isaac, né? Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, lá em Gênesis, capítulo 27 e 28. A Bíblia toda, né, se desenrola contando história de família. E eu acho que é isso, exatamente isso, esse apelo numa sociedade onde que cada vez mais as pessoas não têm uma família, não se sentem inseridas numa família, num núcleo familiar, e eu acho que é exatamente esse ponto que faz essa série fazer tanto sucesso, né? Eu estava lendo sobre a série, falando que quebrou todos os recordes, temporada após temporada, e aí tem aquilo que você disse, que no primeiro episódio, assim que terminou o primeiro episódio, já tinha sido confirmado já a segunda temporada, a terceira temporada, porque as pessoas, elas conseguem ou querem vivenciar aquilo, né? E nós cristãos também, né? Conseguimos, assim, nós gostamos dessa série, né? Muitos já assistiram, têm falado bastante, porque realmente mostra ali os dramas que todas as famílias, ou a maioria delas, vivem, né? Quando você tem irmãos, a disputa por atenção dos pais. Eu não, porque eu sou o filho preferido, eu deixo isso sempre muito claro. Mas muitas pessoas têm esse problema de atenção, tipo, você que é o filho do meio. Com certeza, né, cara? Você deve ter, assim, buscado... Eu ia falar aqui, brincadeira. Já estou expondo já aqui mesmo, tudo mais, que ele devia ter ficar brigando por atenção, mas são coisas que acontecem no dia a dia. E você vê que lá em Gênesis, até o final do Antigo Testamento, praticamente, é contado a história de uma família que vai se desenrolando, se desdobrando até chegar aos nossos dias. A gente está falando da adoção do Randall, né? E aí conclui com juntando com essa ideia da família e com as coisas do dia a dia que você estava falando, em vários momentos, assim, você vê por parte do Jack e da Rebecca uma atenção sendo despejada sobre o Randall, que é o filho adotado, né? Muito desproporcional em relação aos outros irmãos, né? E aí, por ele ser o diferente, né? Enquanto os irmãos acabaram não tendo, assim, a mesma quantidade. Já eram gêmeos, né? Então muitas coisas eles já dividiam. E aí o Randall ainda recebe muito mais essa atenção. Claro que eles estavam dando mais atenção, tentando equilibrar, né? Diante do que eles entendiam que era o correto de
cuidar do Randall. E eu lembrei de uma coisa, fora o preconceito que ele recebia da avó. Isso é uma coisa muito importante. Sempre dava uma bola de basquete. Sim, isso daí foi bravo. E assim, interessante, né? Sempre dava uma bola de basquete e, na verdade, acho que um dos episódios que mostra isso, ele tá fazendo uma construção científica para a Feira de Ciências da escola. Assim, claramente demonstrando que o destaque dele era intelectual, né? E ela vai lá e entrega a bola e ele, tipo... A 10ª bola de basquete. Exatamente. E ele assim, o que eu vou fazer com isso? Eu não quero isso, não gosto quase, né? E aí, nesses pontos de diferença de tratamento, inclusive, realmente, esse ponto da avó destaca muito, a gente consegue pensar, por exemplo, na família de Isaac e Rebeca, né? Jacó e Esaú, a diferença gigantesca que um era tratado em relação ao outro, inclusive, tem uma confusão na família, e aí o filho engana o pai e a mãe tá sabendo. É o This Is Us This Is Us de Israel. O primeiro, né? Tiveram muitos, né? Então você tem esse caso o conflito, né, dos filhos e a mãe preferindo um e o pai preferiu o que teoricamente e culturalmente era o mais velho, então era o padrão, né, até ali. Mas também tem o caso de Davi com Batseba, né? E aí Davi sendo o pai negligente em um outro texto que não é um filho que veio de Batseba, mas assim, em outro texto lá na frente, e esse caso se desdobra de uma forma muito delicada, muito criminosa e muito complexa, mas a gente vai falar um pouco mais pra frente do reflexo dos pais com os filhos. Beleza, então por aí a gente tem desdobrado um pouquinho sobre os 3 filhos, né? E agora o Jack. Mari, Jack é um exemplo alcançável ou fantasioso? Cara, o Jack é o cara que você olha assim, todo homem fala, eu quero ser ele, eu quero ser esse pai, eu quero ser esse marido, eu quero ser esse filho, né? Porque até com os pais dele, ele mostra respeito pro pai e um protetor pra mãe, o Superman pro irmão. Então, todo mundo assim, cara, o Jack é isso, o Jack é aquilo. E os filhos dele acabaram vendo ele assim, né? E isso trouxe muitas consequências, como a Rebecca falou, do próprio Randall querer ser ele. E o Kevin também querer ver coisas dele, do pai nele. A Kate se apegar profundamente ao pai. E isso mudou toda a vida dela, né? As questões emocionais. E a Rebecca também, assim. A Rebecca, ela abriu mão de algumas coisas por causa do Jack. Foi, Rebecca? Pois é. Outra. Mas quando você olha assim pro Jack e olha pra vida real, eu acho que pode ser fantasioso, porque não tem um cara assim perfeito em tudo. E talvez seja uma perspectiva como é uma história narrada, dos filhos em relação a ele, da própria Rebecca em relação a ele. O melhor amigo dele, né, o Miguel, via ele fala que o Jack é o ponto fraco dele. Então, cara, que cara é esse? Isso daí foi meio homossexual, isso daí da coisa, assim. Não. Eu tive a impressão de que... Ai, meu amigo é meu ponto fraco. Pô, mas... Pô, ele admira tanto o cara, cara, dele né? supera o de milhares de mulheres. Pô, cara... Eu tô lembrando agora do Davi e Jonatas. Não, mas eu sabia que tu ia apelar pra isso. Isso daí é uma coisa, outra coisa. Aí é outra parada, mas assim... eu fiquei pensando nela falando, né? Esse cara e tal. Eu acho também que é fantasioso porque, inclusive, o Rodrigo Hilbert, ele se inspirou no Jack, entendeu? Assim, o Jack, pra vocês entenderem... pra vocês entenderem, é tipo assim... Poxa, a gente podia se mudar, né? Pra ir pra uma casa. Tá, vamos pesquisar a casa. Ele, não. Eu vou ali derrubar ali uma história de uma árvore e vou construir uma casa. É nesse nível. Vamos fazer um churrasco? Sim, vamos lá no mercado comprar a carne. Não. Eu vou ali na coisa e volto com o alce já ali, todo triturado, pronto pra botar churrasco. É uma parada assim que eu não tinha parado pra pensar, mas os meus amigos, assim que nós chegamos, estávamos trocando uma ideia, eu falei assim, cara, é realmente isso. Não sei como que eu não tinha percebido isso. Eu acho que a série te envolve de uma tal forma que você muitas vezes não para refletir que aquilo dali não é pouco fantasioso, é muito fantasioso. No caso que, sim, existem pessoas, homens bons, homens de família que são bons e tal assim, mas aquele nível ali de perfeição, o nível de perfeição é tão alto que até os defeitos dele acaba se transformando em um lado positivo, tipo perfeccionismo. Quando a pessoa vai numa entrevista de emprego e fala: qual o seu defeito? Eu sou muito perfeccionista.
Não, e isso que você falou, né, dele ser esse exemplo de perfeição muito forte. Poxa, mas quando você começa a analisar mesmo o Jack, você começa a ver ele de uma nova perspectiva e que, na verdade, esse amor, esse cuidado que ele tem sobre a família é tão grande que isso vira uma idolatria pra ele. E a gente vê isso muito forte. E eu não sei se a gente pode dar alguns spoilers aqui, né? Pode, tá liberado o spoiler. Ah, meu Deus, por favor. Gente, pra resolver a questão do spoiler é simples. Se você chegou até aqui, para o podcast, vira uma noite inteira, assiste 3 temporadas e depois volta. Pode falar para a Rebeca. Pô, é a Não, chave, não, é não a tá chave da série, né? Mas assim, o que a gente vai descobrir, que aí vem a ser a razão da Fala morte baixo. do Jack, é um caso que, assim, pelo menos pra mim, tem muito a ver com idolatria, com ele querer defender os sentimentos de todo mundo naquele momento do que tá acontecendo, ser o herói, ser o perfeito pra família, que é algo que, às vezes, assim, não era algo... não precisava daquilo tudo, né? Às vezes ele sentia muita dificuldade também dele olhar para as vulnerabilidades dele, conversar isso também às vezes com a família, mas enfim, acho que tem esse exemplo sobre o Jack, sobre a idolatria, e às vezes até assim, fazendo um paralelo, tanto a idolatria dele com a família, mas também da família em relação a ele, né? Que é também o que a gente estava falando. Não, assim, é muito bom conversar com os amigos. Pessoal, vocês estão assistindo, é muito bom fazer podcast. Se vocês sentirem no coração, procure a gente para fazer uma participação com a gente, porque ela estava falando aqui e eu lembrando de várias coisas. Inclusive, o apelido dele é Super-Homem. Eu não lembrava disso. O irmão dele. O irmão dele chama ele de Super-Homem. Faz todo sentido, assim, né? Spoiler absurdo. Não, e aí, continuando isso também, a gente pode ver, trazendo um pouco para nossa vida, como que coisas boas podem virar idolatria pra gente, né? Verdade. A família é uma coisa muito boa, é uma coisa que a gente, principalmente a gente crente também, a gente se importa muito com isso, a gente entende que é algo que Deus separou, que é muito especial pra gente e que a gente tem que estar ali cultivando isso também. E é muito legal essa série trazer esse olhar, acho que é por isso que impacta tanto a gente. Mas o quanto a família também pode virar uma idolatria pra gente, quanto coisas que são boas podem virar idolatria pra gente quando ficam no lugar de Deus, né? Quando se tornam mais importantes que Deus. Caraca, muito legal. Eu tô vendo aqui o pessoal, é engraçado, toda hora acho que alguém vai chorar. Teve que respirar fundo agora você, né? Ninguém chorou até agora. Não, é que eu tô empolgado. Eu tô pensando aqui, você falando disso da idolatria, da família, e eu lembrei de uma coisa. Em algum momento da série, eu nem lembro qual temporada, vai ser apresentada a irmã a cunhada do Randall vai ser apresentada, né? Isso, Irmã da Beth. Irmã da Beth. Terceira temporada, 7º episódio. Mas eu não sou viciado de dizer. Que é a prima da Beth, que é considerada irmã, né? E aí, eu vou tentar não falar muito, né? Mas é apresentada uma relação amorosa dela com uma outra pessoa. E aí, quando desenrola essa relação amorosa, fica muito claro que dentro da relação existe uma escolha, né? Assim, eu quero uma pessoa assim pra namorar, ou pra casar, ou pra não casar. E é impressionante, você tava falando de família, Rebeca, e eu fiquei pensando, né? O quanto a gente romantiza, a série mesmo mostra o Jack e a Rebeca se apaixonando, né? De uma forma muito legal, assim, muito interessante, mas que continua sendo fantasioso, né? E quando a gente encara a realidade, o casamento deles eu acho que tem muita realidade, mas o início ali, o namoro, me parece muito fantasioso. E quando a gente encara a realidade, principalmente pensando em pessoas que buscam caminhar com Deus, né? E o processo até o casamento é algo talvez complexo para uns, talvez simples para outros, mas não tem como não dizer que é uma luta, né? Até o momento do casamento. Cara, você escolhe, vai escolher direito com quem tu vai casar, por favor. Acho que é um adendo aqui muito importante de falar, né? Assim, você pode se apaixonar e aí se a pessoa não tem o padrão que Deus quer pra você, aí tu deixa de mão. Igual a série apresenta algumas relações amorosas, tipo, eu quero muito filhos. Eu não quero, então. Eu quero muito casar. Eu não quero, então. Assim, é algo inegociável, né? E talvez a gente, nas nossas relações, enquanto discípulos de Jesus, nas nossas relações amorosas, a gente abre mão, não da nossa vontade, mas do que Deus quer pra nós, né? E aí, poxa, tem coisas que não podem ser negociáveis, né? Muito bem. Alguém mais não falou ainda sobre o Jack?
Eu acho que eu não falei. Pô, cara, depois de eu ter acabado com ele... Não, ó, eu quero falar meu testemunho. Cara, eu tive muita dificuldade de enxergar para ele com essa profundidade e entender que era algo muito fantasioso, porque eu sempre falo, quando eu olho para a Bíblia, o exemplo de homem, eu sempre penso em José e em Jesus, né? E eu vejo algo próximo disso. Principalmente porque eu vejo no Jack, quando você olha profundamente, você vê as fraquezas que a Rebeca falou, né? E aí eu falo, cara, ele tem fraqueza, mas ele tenta muito fazer diferente. Eu acho que eu posso ser assim. E aí eu não vejo isso em Jesus, mas eu vejo em José, né? Assim, não a fraqueza de José, mas a dificuldade que ele estava ali, né? Em vários momentos, seja como escravo, seja como alguém que tinha autoridade e foi abusado, talvez seja uma expressão muito forte. Ele não chegou a ser abusado, mas foi assediado pela mulher de Potifar, né? Isso. Então, assim, ele tentou superar, ele superou, né? Não sei, talvez eu me engane achando que com as minhas dificuldades eu posso superar e posso ser mais parecido com José, com Jesus e com Jack. Eu acho que isso que você está falando também me leva muito a refletir, que é que a gente está falando, o Jack não é um super-homem, o Jack é um pecador. Mas assim como a gente tem irmãos na nossa vida, que a gente conhece muitas vezes de alguns pecados, que a gente conversa sobre isso, a gente também tem muitos pontos bons a trocar e a fazer crescer na vida um do outro, né? Eu acho que é isso, é só a gente não ter um olhar de que ele é 100% perfeito, mas, cara, quantas coisas a gente também pode aprender com ele na caminhada junto com os nossos irmãos, né? É verdade, com o esforço dele para ser sim perfeito, né? Sim. É verdade. E aí, enquanto a gente luta por isso, né? Poxa, eu vou sim me esforçar para tentar ser um exemplo de pai, ser um exemplo de marido, eu acho que cabe a mim a responsabilidade de mostrar para os meus filhos, perfeito é Jesus, eu estou dando o meu máximo para te mostrar como é que faz. Mas vamos olhar sempre para Jesus, né? Talvez isso seja o que falta no Jack. Sim, e é interessante, né, esse ponto que ela falou a Rebeca falou sobre a idolatria, né, que pode ser coisas boas. Muitas pessoas acham que a idolatria são só coisas ruins, e aí quando você traz esse aspecto da familiar, que você pode colocar sua família no lugar de Deus, e aí nós vemos que nós, como cristãos, nós temos que buscar esse equilíbrio, é o que você acabou de falar, de mostrar que você está se esforçando, está dando o seu máximo, mas que perfeição nós só encontramos só no nosso Senhor, né? Eu me lembrei do exemplo de Abraão, né? Pô, ele realmente foi um pai que, assim, eu olho, poxa, Deus mandou ele sacrificar seu próprio filho, que olhando assim, a gente poderia pensar, cara, é o bem maior de qualquer pai. Mas por Deus, assim, ele foi totalmente além, porque ele confiava no Pai que era o Senhor, que realmente é o Pai perfeito, né? Se a gente for colocar um exemplo de Pai perfeito, é o nosso Senhor. Eu acho que olhando para esse paralelo, a gente fica assim, cara, o quão fraco, foi o que a gente já tinha falado, né? O fraco a gente pode ser, mas confiando naquele Pai, né? Que realmente a gente pode se entregar e obedecer. E eu acho que foi isso que faltou no Jack também. Legal. Falando em pai, e além do Jack como pai, ele tem um pai que é bem complicado, né? E aí eu vou tentar não falar. E também tem um pai do pai que é bem complicado. É verdade. E eu tenho essa dificuldade porque sempre querem mostrar a questão de causa e efeito. Entendi. É nesse ponto que você... É engraçado que eu até pensei em abordar de uma forma diferente, né? Ele tenta lutar contra esse trauma, Sim. né? Então, assim, é apresentado um pai dele que era abusivo, era complexo, e eu realmente não vou falar mais nada, para não dar mais spoiler. E ainda assim, ele busca quebrar esse padrão, né? Na psicologia a gente consegue observar algumas formas de lidar com o trauma, né? Nesse ponto, a série pode ser até um pouco herética, no sentido de eles apresentam uma forma de, mais do que causa e efeito, apresentam uma parte de uma causa de maldição hereditária. Se vocês perceberem, eles demonstram que é como se houvesse uma maldição que é passado de pai para filho, que passa para o neto, e isso nós sabemos que isso não existe, né? Claro que nós vamos ter uma disposição, né? Já tem milhões de estudos comprovando que os filhos do crack, né? Como que as pessoas... O termo que usam, que uma mulher que ingere drogas frequentemente, grávida, e aí quando tem esse filho vai ter uma predisposição, é uma coisa. Agora, mostrando assim, 5 gerações com o mesmo problema,
já parece algo mais com maldição hereditária do que predisposição. E parece dar uma justificativa para você ser assim, né? Não Isso. consigo melhorar, porque Exatamente. sempre foi assim na minha família. É verdade. Quando você encontra o grande problema do Jack, que eu não vou falar qual e aparece ele lutando contra aquilo, realmente você tem mais ainda essa ideia, né? De que, poxa, veio de lá de trás e eu vou cair nesse mesmo problema e tal. Interessante, né? Porque ele tenta se esforçar ao máximo para não passar para os filhos, pelo menos. Mesmo ele ainda tendo nele, né? Ele tenta não passar para os filhos. Acabou que eu não expliquei, né? Você foi falando sobre por que eu não concordo com essa questão de causa e efeito. Por exemplo, em 5 linhas. vou justificar porque eu não gosto que as pessoas justifiquem as coisas. É o quê? Mas numa sociedade complexa que nem a nossa, onde que nós temos diversos tipos de crimes acontecendo diariamente. Quando uma pessoa ela é pega, ou então quando essa pessoa ela vai a juízo, o advogado, a primeira coisa que tenta fazer, né, e isso nós vemos em vários casos que tomaram a mídia, é demonstrar que aquela pessoa, na verdade, ela não tem culpa do que ela fez, porque ela teve uma infância assim, porque ela sofreu dessa forma assim, porque ela não teve aquilo. Cara, teve uma vez que eu li o cúmulo, mas isso é uma doença cognitiva. Chega a ser eu posso falar com uma forma doentia de enxergar a realidade, nós estamos falando sobre encarar a realidade, que um garoto uma vez roubou o celular de uma senhora. Para jogar Candy Crush. Cara, deve ser, ou o jogo da cobrinha, tal, nunca se sabe. Mas ele roubou esse celular e tinha uma mulher na internet, se eu não me engano, era uma psicóloga ou psiquiatra, alguma coisa assim do tipo, que estudava sociedade, comemorando, falando, é isso aí, eles têm que fazer isso mesmo, porque eles foram privados de ter o celular, então eles têm que pegar de quem tem e tudo mais. Então você vê que é uma coisa que, assim, não faz nenhum sentido. Então, e o evangelho é totalmente contra isso. Não é porque você sofreu, não é porque você teve um passado triste que isso vai justificar as suas atitudes. Porque Jesus, quando ele nos salva, ele nos restaura, ele nos limpa e nos transforma numa nova criatura. Então eu tenho muita dificuldade com pessoas, com crentes, com cristãos que defendem essa questão de causa e efeito. É aquilo, né? Explica. Quando você vê uma pessoa roubando algo, explica, mas não justifica. E aí, quando nós entendemos, né? Eu já conheci muitos casos assim, de pessoas que estavam roubando, mas a pessoa já fala, não, mas é porque ele estava passando fome. Mas quando vai ver, não. O cara tem uma família dentro de casa, ele tem todo um histórico, né? Tem uma estrutura, mas ele precisava roubar porque ele precisava adquirir bens que a família dele não poderiam dar. E aí é um celular, um computador, é um carro, é uma moto. E por aí vai. Explicou em mais de 5 linhas, né? Tem que explicar. Tem que explicar muito bem explicado. É verdade. Eu tô pensando aqui. Essa família só tem só pai só? Então, calma, a gente vai chegar na mãe. Mas eu tô pensando aqui, você falando nesse negócio de causa e consequência, né? Na Bíblia a gente consegue perceber alguns problemas que acontecem por algumas causas específicas, né? Uhum. Tem outras que realmente são subvertidos, né? A pessoa consegue resolver, né? E não reproduzir. Mas a gente vê, por exemplo, já que a gente está falando de família, né? This is Us, família, eu sempre gosto de lembrar de algumas famílias do Antigo Testamento, mas também de Davi, né? E aí, Davi deixa o maior legado de rei que Israel teve. Então, ele é um dos reis mais, assim, em alta estima. Mas dentro de casa, como a gente já falou antes também, né, dos problemas que ele teve, assim, o maior legado que ele deixa dentro de casa é um legado de negligência, né? E aí o Provérbios 13, 23 vai falar sobre a importância de corrigir, castigar ou disciplinar o filho, né? Aí você usa a palavra que você quiser, dependendo da sua ideologia, né? Mas assim, vai ser importante o tentar não reproduzir, e talvez o tentar não reproduzir comece de mim, impedindo que o meu filho reproduza algo que eu vejo que é um problema que eu tenho, né? Eu não consegui resolver
eu vejo que ele já está demonstrando algumas coisas, então, poxa, eu vou cuidar disso, para que ele não passe pro meu neto, né? Caso seja algum problema, como você falou, que realmente aprende de um pro outro, né? Tem outras coisas que realmente não cabem, né? Muito bem. Uma frase da série que me marca muito é que o Jack fala pro Kevin, né? Que era um menino meio louco, e ele fala assim, a frase: preste atenção, amigão, porque um filho pode repetir os erros do pai ou corrigi-los. Essa é uma frase que eu acho que sintetiza muito, né? Essa questão do não ser causa e consequência, né? E você conseguir resolver. E falando em lidar com problemas, alguém quer falar uma das frases mais impactantes da série que acontece no primeiro episódio? Ninguém quer falar. Então eu falo. Tá todo mundo ocupado chorando. Tá bom. Bem, é o exemplo de superação, né? Quando a vida te der um limão, ao contrário do que pode perceber olhando de forma rasa, né? O Jack, ele tem sim muitos problemas, como a gente já falou. E a grande beleza, pra mim, no decorrer das temporadas, é que ele busca superar essas dificuldades, né? E aí, superação, a palavra superação me traz a ideia dessa frase que é apresentada no primeiro episódio, quando um dos trigêmeos morre, né? O doutor senta com ele, vê que ele está muito abalado, e o doutor teve uma experiência de ter perdido um filho, né? Na gravidez da esposa. E aí ele fala, não há limão tão azedo que você não possa transformar em algo parecido com uma limonada. E esse parecido tem um sentido interessante, né, cara? Porque assim, não vai ser tão gostoso assim, você vai tenta fazer o máximo que você puder para transformar em algo parecido. Acho que olhando para a família, apesar de todos os problemas, assim, essa frase é a síntese da série. E a gente pode aprender muito. Pra mim, essa que é a beleza da série. Assim, por mais que a gente esteja falando de algumas coisas que parecem ser fantasiosas, na verdade, essa pegada assim, de vida real é o que torna tudo mais belo, né? Porque não vai ser uma coisa assim, da Disney, agora você vai ter um limão e você vai fazer... né? Pegou uma situação estranha da vida e, nesse caso, muito triste, e agora eles estão todos cantando e sendo felizes. Não é isso. Eles vão enfrentar dificuldade, vai continuar sendo difícil, mas há uma esperança, né? E eu acho que, pra gente, como cristãos, o nosso maior foco é Jesus. Né? Essa é a esperança que faz a gente levantar todo dia, faz a gente olhar para as nossas dificuldades, nossos desafios, igual a série. Eu creio que a série passa muitas coisas da vida real que muitas pessoas vivem. Nessa questão de adoção, de preconceito, de dificuldades em relação à saúde, né, ao peso da Kate, questões emocionais, questões de vícios, né, de ser alcoólatra, mas a saída não é em si mesmo, não é na vida, não é na família, a saída está em Cristo. Essa é a esperança, né? Talvez, poxa, eles podiam descobrir, né, que Jesus vai resolver todos os problemas na sexta temporada. Caraca! Ia ser perfeito! Olha... Né, porque isso é o que nós somos até aqui. Então, a gente passou por tudo isso, foi importante para que a gente evoluísse, né, e você experimentou todas essas dificuldades. O texto bíblico vai dizer que se a nossa esperança está só nessa vida, né, nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, né? Isso, caraca, isso me impacta muito, assim. A gente consegue, sim, ver alguns finais felizes ou vários episódios felizes na nossa vida, né? Mas se a gente se limita a isso, a tentar buscar um final feliz só aqui, com uma família perfeita, pensando no This Is Us, né? Que não existe, na verdade, talvez a gente esteja sendo muito miserável, assim. E aí a gente vai ter que usar muito limão para transformar a nossa vida. Algo parecido. Você falou sobre que seria muito legal, né? Se eles encontrassem Cristo. Eles apresentaram, indo na contramão da maioria das séries, ou de todas as séries, eles estão trazendo um aspecto muito positivo da igreja. Durante as séries, eles encontram um reverendo e mostram esse reverendo como um homem muito sábio, justo, alguém que se importa com as pessoas, alguém que se importa com a sua comunidade. E isso é bem interessante. Quem sabe nós podemos nos surpreender na sexta temporada. Eu não lembrava desse reverendo.
Eu não lembrava mesmo, o pessoal que tá fresco, né? É na terceira temporada, no episódio 15. Mas eu não sou viciado em Não sou This Is Us. viciado, mas tu tá falando sério quando tu tá dando Não, essas cara, referências? não, claro que não, né, cara? Parece Tô que chutando. Isso ilude a gente. Alguém vai estar ouvindo Mas e falar, vou lá ver. Não, porque você tem que falar de uma forma convincente, né, cara? Você não pode falar que, né? Aí tu olha essa referência, só tem 10 episódios, ele falou 15, só tem 10. É igual referência bíblica que o Não, pessoal todas não existe. Não, eles são bem metódicos, são 18 episódios por temporada. E isso é Isso verdade, aí. é verdade, olha lá. Em verdade te digo. Esse é. Sim. Beleza. Então a gente já falou dos filhos, a gente já falou do pai e agora chega a vez da mãe, né? Rebecca Pearson. Fala aí, Rebeca. Por favor. Sobre ela, uma das coisas principais que me evidencia, né, e talvez vocês queiram falar o que mais chama atenção pra vocês, é a relação dela de carreira versus família, né? Eu não lembro se na primeira temporada já é apresentado algo sobre a carreira dela. Mais pra frente vai ser apresentado também, e mais aprofundado, né? Isso é bem legal. Mas ela tem que fazer escolha em algum momento, em outro momento, na verdade, ela tenta, né, conciliar e acho que isso pra nossa vida, principalmente a Rebeca e o Diego falaram aqui de idolatria, o quanto talvez a nossa carreira, já que a gente bateu na família, né, e a gente falou da família como idolatria, o quanto talvez a nossa carreira também pode estar sendo um ídolo na nossa vida, né? Não sei se vocês têm alguma experiência sobre isso, mas assim, a preocupação, né, de ter um trabalho, ou de ser melhor no trabalho, já foi algo que passou pela minha cabeça, né? Nós conversamos bastante sobre isso, né, aqui na nossa igreja, né? Isso é um assunto super atual, principalmente para os jovens, os adolescentes. Nós vemos, inclusive, o nosso pastor, né, ele já pregou várias vezes e ele cita sobre isso, né, que quando ele era jovem, na igreja, os adolescentes, os jovens, as crianças falavam: eu quero ser missionário, eu quero ser evangelista, eu quero ser pastor, eu quero ser a mulher de coque de oração. Mas Isso em outra igreja, na igreja da Bel. Isso, em várias igrejas. E hoje em dia nós não vemos mais isso. Porque o principal é você buscar a sua carreira, e aí quem não viu o episódio falando sobre a busca por reconhecimento, né, e o que é sucesso, vai lá, dá uma pesquisada, porque vale a pena. Isso, vale a pena. Porque é algo que realmente nós temos que pensar. O que é esse sucesso que é tão buscado, que é tão idolatrado por jovens, adolescentes, ao ponto que a igreja não fica... A igreja, quando eu falo igreja, não é o templo, mas as coisas de Deus, a missão, a verdadeira missão, né? Fica não em segundo lugar, nem em terceiro, mas em quinto, sexto, sétimo. A minha primeira posição, a minha primeira preocupação é ter uma faculdade, a segunda é após, a terceira é o mestrado, depois é o carro, depois é trocar de casa, depois é ter um cachorro, o segundo cachorro, sabe? E nós não falamos sobre casamento, nisso daí é proposital. Não é falado sobre casamento, filhos, construção de algo para o reino. Então, assim, essa questão de carreira versus família, ou carreira versus as coisas do reino, é algo bastante importante ser sempre conversado e debatido. Eu tô pensando aqui, a Mari já tá no nível que ela tá conseguindo cachorro, né? Ela já alcançou tudo isso antes. Não abandonando as coisas de Deus não tem nenhuma importância. Isso que tem que ser sempre frisado. Quando é falado assim, parece que não posso ter nada disso. Não, isso tudo é benéfico e Deus quer que nós estejamos, né? Que nós tenhamos isso. Inclusive, tu tem um cachorro muito engraçado. Né? Tenho, com certeza, o Snoopy. Snoopy, um beijo do pai. Qual o problema? O cachorro de vocês não ouvem, não? Podcast? Caraca, o cachorro de vocês no podcast. Caraca, fiquei desorientado. Não, mas eu brinquei com a Mari porque eu ia perguntar pra Mari, né? Você esteve se preparando muito, estudando muito, e agora você entrou no mercado de trabalho também há pouco tempo, né? Você tem percebido alguma dificuldade assim, em relação a minha carreira tem tomado muito do meu pensamento, ou não? Para você tem sido equilibrado e tal? Não, assim, quando a gente bota muito coração nisso, e até um tempo eu tava fazendo, né?
Porque é aquilo, quando você é adolescente, o que falam pra você? Tem que estudar vestibular. Tá, é a primeira fase da vida, depois é a faculdade, depois é o mestrado, como o Diego falou. E aí o emprego, porque você tem que ganhar dinheiro e tal. Tá, mas e agora? Né, eu já consegui essas coisas. Por que eu ainda não tô satisfeita? Acho que eu me peguei nisso, assim. Tô fazendo mestrado, é horrível, gente. Não façam! Ó, o Abel, é mesmo? Eu com 18 anos já tinha terminado já o meu. Ainda não cheguei no nível do não. O Abel falando, se você fizesse com 16 seria muito tranquilo. Eu ainda não sou o Randall, né? Mas aí eu tava assim, não, porque agora eu tenho que ter um emprego. Ah, porque agora eu tenho que casar. Tá, eu estou nessa fase. Mas e o vazio, né? E focando só... E é real, falando, me abrindo aqui, né? Legal. Mas eu cheguei nesse ponto e não faz muito tempo de... Tá, eu tô aqui, mas eu não tô feliz. No meu relacionamento com Deus não tá sendo o principal na minha vida. E eu comecei a entrar numa depressão, comecei a entrar num buraco, né? E até me lembrei do livro do John Piper que fala pra não jogar minha vida fora. Porque muitas pessoas chegam no final da vida, fiz isso, fiz aquilo e... Tá, mas e aí? Você jogou a sua vida fora. Eu senti que tô jogando, né? Mas graças a Deus, a gente, com o nosso Pai maravilhoso, a gente sempre pode recomeçar e voltar ao ponto principal, que é o meu relacionamento com Ele. E essas coisas, como o Diego falou assim, não devem tomar meu coração. É importante ter um emprego? É muito importante você estudar, muito importante você ter um conhecimento, muito importante você ter sonhos, mas assim, isso não tem que ser o crucial da sua vida, né? Porque senão você vai chegar como eu cheguei. Muito legal isso que você falou, Mari. Eu acho que todo mundo que começa a entrar no mercado de trabalho, ou então qualquer tipo de envolvimento, até mesmo quando você entra na faculdade, você já começa a sentir isso, o quanto a todo tempo tem valores querendo entrar na sua vida e se colocar como algo muito importante também, né? E como é importante a gente ter aquilo, até que o Lucas falou lá no início, sobre a gente ter alguns valores que pra gente são inegociáveis, que são os valores de Deus pra gente, né? E trabalho não é uma coisa que também Deus fala que isso é ruim, não faça, não é isso. Mas, mais uma vez, o quanto isso vai tomar lugar na nossa vida, um lugar de importância e a nossa entrega, né? O nosso tempo também, né? O quanto a gente tá bem de tempo, bem para também... a gente precisa ter a mente sã também para estar presente na vida dos nossos irmãos, para estar presente na vida da nossa família, para realmente estar verdadeiramente adorando a Deus em todos os momentos e poder estar se aprofundando, estudando mais, enfim... e quando a gente sente que a gente está dentro do mercado de trabalho, a gente vê diversas pessoas falando, poxa, mas e se você agora entrasse no mestrado? E se você agora entrasse? Poxa, mas vai ficar muito tarde para você daqui a pouco. E eu falo, gente... E se você tivesse superpoderes? Várias coisas. E a todo tempo as pessoas estão querendo colocar novas coisas em cima de você. É um ciclo infinito. Exatamente, que se você não parar, você vai continuar fazendo isso ao todo tempo, sem se perguntar isso que a Mariana se perguntou em algum momento, que é, cara, o quanto isso aqui tá valendo pra mim, né? O quanto isso tá realmente preenchendo a minha vida. Caramba, muito legal. Porque a Mari, eu não lembro se você falou no começo, Mari, mas brincando, a Mari falou que é muito igual o Randall, né? Ela se identifica muito com o Randall. E eu fiquei pensando, o quanto é que... Olha só, eu não aceito a gente falar de This Is Us e ninguém chorar no final. Até o banheiro chorar pra caramba, igual o Randall. Mas olha que interessante, né? O que mais caracteriza o Randall pra gente, quando você termina de ver a primeira temporada, pelo menos pra mim, é essa busca incessante, tanto do sucesso, mas também de se empenhar no trabalho e não ter tempo para a família, que a gente também falou aqui, né? Então, ele tá buscando tanto ser o melhor e alcançar a meta e se manter, na verdade, porque ele já é o melhor, né? Ou um dos melhores. Ele só quer se manter, mas o só se manter custa o tempo dele com a família, o tempo dele com o irmão, né? Que é assim, a família, mas não é a família nuclear. E a gente precisa realmente parar para olhar para nós mesmos, né? Será que eu tô abrindo mão do meu tempo, como a Rebeca falou, com os meus amigos, com meus irmãos, com as relações que até me trazem prazer e alegria, e com Deus, para alcançar esse objetivo? Bem, eu tenho uma teoria: se a gente aprendesse agricultura no jardim de infância, a gente poderia... tipo escoteiro, sabe? Aí você não é obrigado a ter uma carreira, porque a tua carreira pode ser plantar o teu alface, inclusive eu sei que a Mari gostaria de ter falando sobre isso, e assim, você não depende do resto do sistema, não criticando o sistema capitalista. Mas quando a gente exclusivamente depende, né, de tudo,
E não só depende, porque a gente já falou de dependência aqui e o grande problema não é a dependência, é a falta de opção, né? Então, assim, se você, quando entra na faculdade, como a Rebeca falou, você já está fazendo e você é empurrado para agora tem o trabalho. E quando você tem trabalho, você é empurrado para e agora família, e agora filhos. Só que, na verdade, se você fizer tudo que te empurram, você não consegue fazer bem nem o trabalho, nem os filhos, nem a família, né? Não, e voltando para a Rebeca, assim, queria até fazer uma comparação, porque para mim a Rebeca é um modelo alcançável, diferente do Jake. Legal. Porque assim, quando eu olho para ela é uma mãe assim que teve que, como acontece muito, abrir mão de algumas coisas por causa da família. Óbvio que, voltando a falar, que não é para ser uma idolatria, mas ela escolheu abrir mão até um pouco da sua carreira por causa do marido, que estava vivendo um momento muito ruim. E os filhos, assim, então, assim, eu olho pra Rebeca e eu vejo, cara, ela é muito forte, ela se esforçou muito e pra estar onde ela tá, ela teve que superar muitas coisas, inclusive essa coisa da carreira. Ela teve que superar isso, essa questão que ela, tipo, ela canta muito, gente. ela, assim, é carismática, ela é simpática, ela tinha toda uma questão de ser totalmente famosa, e ela olhou para a família dela, olhou para outras questões da vida dela, suas limitações, e eu olho para ela, pô, Rebeca, te admiro muito, né? Uhum. Tá falando, Diego? Não, podem falar. Eu fiquei pensando aqui, talvez alguém esteja se perguntando, tá, mas eu não consigo ver isso na minha família, né? Assim, minha família não é o motivo pelo qual eu vou deixar algo de lado. Talvez você deixe algo de lado pelo trabalho, pela sua carreira e tal. E a gente já está chegando no final, né? Acho que a grande pergunta e isso é o que Deus quer? Uhum. Porque a série, infelizmente, e aí eu tenho que parar de ser testemunha de This Is Us. Todos nós somos. Infelizmente a série não aborda a profundidade de Deus. Eu não lembro nem de falar de Deus em alguma forma, né? E eu acho que isso é extremamente importante. Eles podem... Seu objetivo final pode ser a família, e você deixa o resto. Seu objetivo final pode ser a sua carreira, e você deixa o resto. Quando você não tem Deus na jogada. Porque quando você tem Deus na jogada, Ele vai te dizer qual deve ser o seu objetivo final. E a gente se submete, entendendo que aquilo é o melhor para nós, e até para os outros, né? Com o que a gente pode alcançar a partir da direção que Deus apontou. Sim, falando da questão da Rebeca, né? E do que a Rebeca também disse agora, e a Mari, é muito impactante, né? Você ouvir, eu não estava esperando ouvir isso, fiquei assim, caramba. Caramba, preciso deixar meu trabalho. Mas é aquela questão de colocar a mão no arado e depois olhar para trás, né? Porque muitas vezes a Rebeca na série, não a Rebeca que está aqui conosco, ela quer parar ela quer, de alguma forma, parece que se arrepende porque os filhos estão crescendo, e ela vê que ela parou na carreira dela, e ela vê que poderia ser diferente, fica nesse embate, nessa luta, né? E muitas vezes, nós fazemos isso, né? Sem perceber ou percebendo, nós colocamos a mão no arado, começamos a trabalhar nas coisas de Deus, mas as outras coisas, as coisas do mundo, vêm sufocando, e a gente começa a fazer cálculos e mais cálculos para saber, será que é para eu continuar? Mas nós não pensamos tanto quando é algo que vai nos beneficiar financeiramente, né? Então isso daí é bastante interessante nós pensarmos sobre colocar a mão no arado e não olhar para trás, né? Seguir em frente. Já que você falou essa expressão do arado, eu lembrei, na verdade eu não lembrei completamente. Sou crente, né, cara? Minha memória é um problema. Que eu lembrei, assim, de onde vem mais ou menos essa expressão, né? Claro que vem da parte da agricultura, etc. Mas tem um personagem que, esse é o problema que eu não lembro completamente, eu acho que é Joel, mas eu não consigo lembrar. Se foi Eliseu, talvez, não consigo lembrar. Ele faz isso, né? Ele é chamado para fazer a obra de Deus como profeta, e aí, com uma forma de não ter possibilidade de voltar atrás, ele queima, ele destrói as coisas que ele fazia antes, né? E não lembro se eu acho que é alguma coisa de boi que ele destrói as carroças.
Caramba, alguém tá conseguindo lembrar qual é o personagem? Não tô conseguindo lembrar. Depois a gente joga a referência. Mas eu acho que é Joel. Eu acho que é Joel. E aí, isso é uma prova muito grande de não vou voltar atrás. O que Deus colocou pra mim é a coisa mais importante, não tem outra opção. Mas a gente sabe que, sim, isso foi o que ele fez, né? A Bíblia vai falar que realmente, às vezes, a gente recebe a palavra na parábola do semeador, e eu só tô lembrando porque é uma das minhas preferidas, né? Às vezes a gente recebe a palavra e as coisas do mundo vão sufocar. A expressão é exatamente essa, né? Vão sufocar. Algumas pessoas recebem no coração e a palavra não faz muita cosquinha, é um solo rochoso, né? Então cresce um pouquinho e morre. Às vezes ela cresce um pouco mais, só que as coisas sufocam, né? Pensando nessa ideia da planta. Mas o nosso desafio, você sendo crente ou não, e, bem, nosso objetivo sempre vai ser que você olhe para Deus, né? Olhe para a Bíblia e tente perceber a ação de Deus em você, na sua vida, o que a série não faz. Porque é que nem o livro de Esther. Esse é um outro assunto ainda. E fale, né? Poxa, quais são as dificuldades que eu enfrento hoje para alcançar os meus objetivos, né? Eu tenho me esforçado para alcançar esse objetivo? Que objetivos são esses? E aí, junto com tudo isso, esses objetivos que eu tenho vêm de Deus, né? Eles são o que Deus colocou para minha vida, porque se eles não são, talvez a gente esteja olhando para a nossa vida agora e sendo os mais miseráveis dos homens, né? Pesado. Como This Is Us em muitos momentos. Juro que eu não foi planejado. Tipo, reflitão. Agora vamos todo mundo chorar. Tá faltando, galera. Beleza, alguém gostaria de complementar com mais alguma coisa? A gente acabou falando da Rebeca rápido. Vocês têm algum, sei lá... Eu ainda estou impactado com o testemunho da Mariana, não tenho mais nada a dizer. Refletirei sobre isso. Mariana, que inclusive é uma das poucas pessoas que canta mais do que a Rebeca. Aliás. A Rebeca canta na série e aí... Mas a Rebeca aqui também canta, aí tem... É verdade. A Rebeca que canta. Aí eu fiquei pensando que do nada, do nada a Rebeca manda uma música que tem na Rebeca na série. O que tá acontecendo no mundo? Eu acho que a gente tinha que terminar cantando, eu acho. Olha aí, fiquem à vontade. Não, mas eu acho que a gente tem que, sim, fazer um compromisso aqui, que depois que todo mundo assistir essa temporada de This Is Us, se eles não trouxerem Deus pra história, a gente tem que fazer uma versão crente da última temporada. Inclusive, então, vocês já estão escaladas já. Só isso. Gente, muito bom. Desculpa, pode falar. Não, eu falo, já tem a Rebeca. Já tem a Rebeca. Gente, caraca, muito bom falar com vocês sobre This Is Us. Muito bom falar com vocês como irmãos, né? Falar de Deus sempre é maravilhoso. Eu fui muito abençoado por várias coisas que eu não tinha parado para pensar, e não ter Deus na série é uma delas, né? E isso, poxa, me impactou mesmo quando a Mari falou. É isso. Então, até a próxima. Foi muito bom ter cada um de vocês e assistam This Is Us. Mas, por último, leiam a Bíblia. Amém. Amém. Pessoal, não deixem de seguir a gente no perfil do Instagram podcast.pdc, ok? Sejam bem-vindos, @podcast.pdc.